falei intervalo de confiança. Não, a gente vai falar hoje sobre teste de hipótese, que é a última parte da matéria, tá? E aí nessa parte, o que a gente vai ver é como testar hipóteses envolvendo os parâmetros do modelo. A gente já viu os parâmetros do modelo que a gente está tratando. Vocês devem lembrar que assim a gente vem falando sobre estimação, né? Tanto estimação pontual quanto estimação por intervalo já tem um tempo, né? E quando a gente fala em estimação, a gente está falando em inferir sobre parâmetros populacionais, né, que em geral são desconhecidos. E agora a gente vai falar sobre hipóteses a respeito desses parâmetros e que a gente gostaria de testar com base numa amostra. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Então, considera uma empresa que produz cabos náuticos de um determinado tipo. Aí o fabricante garante que a carga de ruptura média de todos os cabos que ela produz é de 90 kg, tá? Então, essa é a carga de ruptura e o desvio padrão é de 10 kg. Tá? Aí um potencial consumidor interessado na compra de grande quantidade do produto decide fazer ensaios de carga de ruptura com 20 espécimes. Então, são 20 cabos e ele vê qual é a carga de ruptura para cada um desses cabos. Tá? E aí, feito isso com essas amostras, né, de tamanho 20, ele obteve uma média amostral de 84,1 quilos. Né? Repara que a média amostral que ele obteve foi inferior ao valor, né, a ruptura média informada pelo fabricante. Né? Ele disse, bom, esses cabos aqui só se rompem com 90 quilos de peso, né, em média. E quando se coletou essa amostra, para essa amostra em particular, ele observou 84 quilos. Aí você pode se perguntar, bom, a minha amostra está dizendo que, em média, com 84 quilos, em média, com 84 quilos, os cabos já se rompem. Mas será que... Bom, mas só que aí tem uma aleatoriedade, né? Cada amostra que você colhe, ela vai dar uma média amostral diferente, né? Então, assim, às vezes você deve, supondo que está correta a hipótese do fabricante, né, para uma amostra com 20 espécimes, você esperaria encontrar algumas dessas amostras retornando um valor da média amostral ou de x barra, né? Algumas delas vão ter x barra menor do que 90 e outras vão ter x barra maior que 90. Então, o que eu quero testar é o seguinte, será que o Mi, que é a média da população, é igual a 90 quilos mesmo? Ou não? Aqui, no caso, eu observei o x barra igual a 84,1, né? 84,1 quilos. Então, tendo em mente que o x barra, ele, em geral, ele vai ser um valor aleatório ao redor de Mi, né? O fato de eu observar x barra menor do que o valor que o fabricante estipula, né, ou que o fabricante afirma para a média, né, dos cabos, existe aleatoriedade sobre o x barra. Então a gente tem duas decisões, né? Ou a especificação do fabricante está errada e na verdade o Mi deve ser menor do que 90 quilos, né? Ou então a hipótese do fabricante está correta e o fato da gente ter observado 84,1 quilos, que é menor que 90, veio unicamente pelo fato de x barra ser aleatório, tá? Então às vezes ele vem menor, às vezes ele vem maior. Então, aqui é que está o dilema, né, do teste de hipótese. A gente precisa decidir se o distanciamento entre a média amostral que a gente observa e o valor estipulado para a média populacional, né, vem meramente de aleatoriedade, né, de uma questão aleatória sobre x bar, ou então se aquele valor é muito discrepante para a média que você obteve. Se, por exemplo, se eu tivesse observado um x barra igual a 50 quilos, né, aí você poderia dizer, bom, esse x barra está muito distante do Mi que o fabricante afirmou, né? Então, talvez nesse caso eu esteja mais inclinado a acreditar que a média estipulada pelo fabricante está incorreta, tá? Do que nesse caso aqui. Então, o que a gente vai fazer é ver uma regra de decisão baseada em probabilidades
que chama teste de hipótese, que funciona para testar justamente isso. Se uma hipótese sobre mim ou sobre um parâmetro populacional qualquer está condizente com os dados que eu observei ou não. E associado a isso sempre vai ter uma probabilidade que vai guiar as decisões, tá? Então essa é a pergunta que vai guiar a gente nessa parte inicial da matéria. Então, Professor, oi, pode falar. não ficaria correto falar que está batendo o valor, já que o desvio padrão é 10 e a diferença ali deu menos que 10 do valor que ele deu do x barra? Ah, tá, entendi. Essa é uma boa forma de pensar, só tem que tomar um pouquinho de cuidado que esse desvio padrão, ele diz respeito ao x, né? Então eu tenho desvio padrão de xi igual a 10, né? Só que quando eu tô olhando, eu tô comparando a média, né? Então eu tenho que ver o desvio padrão da média, concorda? Porque eu tô olhando, o que eu tô olhando de comportamento aleatório é o x barrinha que eu observei na amostra. Então, se o desvio padrão de xi é 10, o desvio padrão de x barrinha vai ser 10 dividido por raiz de n, concorda? Então vai depender do tamanho da amostra, que é 20. Então vai ser 10 sobre raiz de 20, tá? Que vai ser. Aí aqui eu posso fazer a conta rapidinho, não é? Para a gente verificar. 10 sobre raiz de 20. Dois vírgula 23. Tá? Ou seja, o desvio padrão do x barra dá 2,23, né? Então, aí, na verdade, o que a gente tem que olhar é olhar com respeito a esse desvio e não esse aqui. Fez sentido? Ah, tá, entendi. Tá? Mas é uma boa pergunta e, em geral, esse é um bom raciocínio que você deve fazer quando estiver fazendo o seu teste de hipótese. Em geral, para você ter uma ideia, né, isso só dá uma ideia, é você lembrar que tem aquela propriedade da normal que diz que isso é sob normalidade também, então tem que ter um certo cuidado, que com alta probabilidade os valores que vêm da normal mi e sigma, né, mi sigma 2 estão a 3 desvios da média, né? Então, 3 ou 2 desvios da média. Aqui, 3 desvios daria, 3 desvios de x barra, daria aproximadamente o quê? 6,69, né? Então, olha, fica bem na risca, né, a princípio. Então, se você tomar 3 desvios para mais ou para menos, vai pegar um pouquinho antes, né, vai dar um valor um pouquinho menor que o x barra. Na verdade, o teste de hipótese ele vai ser bem parecido com isso, com esse raciocínio. Então, foi muito bom você ter mencionado essa questão. Mas, em geral, o que a gente faz é com o desvio padrão do x barra, porque é o x barra que a gente está olhando, e comparando com o mi, e a gente também vai olhar para não um desvio só, porque um desvio ainda tem muita chance do x estar fora de um desvio de distância da média. Mas a gente vai olhar para 2 ou 3 desvios, mais ou menos, tá? Mas é uma excelente pergunta, assim. Em geral é o que a gente busca para fazer o teste de hipótese. Então, beleza. Com isso em mente, vamos ver exatamente como é que a gente procede. Para esse exemplo inicial, a gente vai supor que os xi são normais, tá? Porque facilita um pouco a nossa vida. E aí a gente vai confiar, né, no desvio padrão que foi informado pelo fabricante. Aqui, na verdade, era sigma, tá? O fabricante diz que sigma é igual a 10. Então a gente vai confiar nessa estimativa do fabricante. E mais do que isso, a gente vai dizer que o sigma é 10 e não que o S é 10, tá? O S é o desvio amostral. A gente vai dar esse voto de confiança para o fabricante e dizer, olha, eu vou confiar que o desvio que você me deu está certo, tá? É o desvio populacional. E aí, como é que a gente pode proceder, né? Bom, o procedimento consiste em colher uma amostra aleatória das cargas de ruptura, e aqui, enquanto eu estou considerando a aleatoriedade da amostra, eu trato sempre com x maiúsculo, com as variáveis maiúsculas, que são as variáveis aleatórias. Quando eu coloco igual a cada valorzinho desses, pequeno, né? Quando você coloca as letras usuais sem ser maiúsculas, você está se referindo ao valor observado na amostra. Então, isso quer dizer que o primeiro valor colhido foi igual ao valor numérico x1. Esses caras todos aqui são numéricos e esses são as variáveis aleatórias.
Então, pelo problema, né, o problema diz que ele calculou uma média amostral de x barra igual a 84,1, tá? Então, deixa eu só anotar aqui para a gente ter isso em mente. O xis, a gente está supondo que vem tudo de uma normal mi sigma 2. A gente está supondo o sigma conhecido igual a 10, sigma, não sigma 2, tá? E na amostra obtida, a gente observou x barra igual a 84,1 e a amostra era de tamanho n igual a 20, tá? Bom, e aí a gente formula duas hipóteses, tá? Então, só para vocês se acostumarem com a notação vai ser essa. H0 é a hipótese nula, né? O H0, ele sempre vai conter a igualdade, tá? Em geral, ele é a especificação que o fabricante deu, ou então um valor que a gente acredita, né, tá correto e que a gente vai testar se está correto mesmo ou não. Então, as hipóteses seriam H0 e H1. Então, a hipótese do fabricante é de que o Mi dos cabos deles é de 90, né? Ou seja, que em média todos os cabos que ele produz têm carga de ruptura 90. E o H1 diz que, em média, na verdade, né, o H1 diz que a média, na verdade, deve ser menor do que 90. Então, essas são as hipóteses que a gente vai testar, tá? E aí a questão é, será que é plausível dizer que o Mi é igual a 90? Então, como é que eu vou ajudar a decidir isso? Bom, eu vou ter o seguinte, olha, se o x barra for muito menor que 90, então eu tenho forte evidência a favor de H1, tá? Ou seja, contrária a H0. Tudo bem? Esse é o princípio. Se o x barra for muito menor do que 90, eu tenho uma forte evidência a favor de H1. Na verdade, aí o que eu preciso definir é o que é muito menor, tá? O que eu quero dizer como muito menor? Na verdade, o que eu vou querer dizer é o seguinte, vai existir um valor, eu vou pegar um valor Q, que é menor do que 90, tal que eu vou rejeitar a hipótese H0 se o x barra for menor do que esse Q, tá? Tudo bem, essa é a ideia. Eu quero encontrar um valor menor do que 90, e aí eu vou dizer assim, esse valor que eu obtiver é o Q, se o x barra que eu observei for menor do que esse valorzinho Q, eu vou rejeitar a hipótese nula, tá bom? E aí a questão é, como eu encontro esse valor de Q? Que valor de Q faria sentido, né, para a gente tomar? E é isso que a gente vai ver agora nos slides. Então, vamos retomar o exemplo, né? A gente tem o seguinte, como o desvio era 10, né, supondo que a especificação do fabricante por desvio esteja correta, a gente vai ter o seguinte, olha, xi segue normal mi 100, então o x barra, que é a média, vai ter a mesma média do xi, a gente já fez essa conta várias vezes, né? E a variância do x barra vai ser a variância do xi dividido por n, que é o tamanho de amostra, tá bom? Então, olha só, a gente já tem o comportamento probabilístico de x barra, que era o que eu... e a gente tinha usado isso mais ou menos ali quando eu estava falando da questão dos desvios padrões, né? Quantos desvios padrões ele vai estar ao redor do valor de mi. Então, olha o que acontece. A gente sabe que x barra menos mi, dividido por raiz de 100 sobre n, isso aqui é a variável x barra padronizada, concorda? Isso aqui é x barra padronizado. Como ele é x barra padronizado, então vai ter distribuição normal 0,1, tá bom?
Isso é muito importante. Aí agora é que vem a parte mais, tipo, meio que o pulo do gato, né? É que sob H0, o que acontece? O H0 diz que μ é 90. Então, uma coisa que acontece aqui é que eu não consigo calcular essa quantidade, porque ela vai depender de μ, que é desconhecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que H0 é verdade. Então, supondo H0 verdade, a gente tem μ igual a 90. Então, se eu pegar e definir o z como x barra menos 90 dividido por raiz de 100 sobre n, isso vai ter distribuição normal 0,1, né? Por quê? Porque aqui eu estou supondo que o μ é 90. Então, o que eu estou fazendo quando eu faço essa suposição, eu estou subtraindo de x barra a sua média e depois dividindo pelo desvio padrão. Então, beleza, olha o que a gente obteve, que se o H0 for verdade, essa quantidade se distribui como uma normal 0,1. Bom, na minha amostra, eu consigo calcular um valor para essa quantidade toda aqui, concorda? Vai ser fazendo x barra igual ao x barrinha, que o que eu observei foi 84,1. Aí o que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar então aqui a distribuição dessa variável aleatória z, ela vai ter uma distribuição normal 0,1, tá? E aqui está o zero. Então o que acontece? Se eu calcular esse valor aqui na normal 0,1 e o valor der, sei lá, vou chutar, tá? E o valor der menos 13, né? Se o valor der menos 13 na normal 0,1, ele está muito longe, né? A área associada à região, aqui está o menos 13, vamos supor. Se ele der menos 13, a gente pode dizer, cara, deve ser absurdo o H0, que H0 seja verdade. Por quê? Porque sob H0 eu vou ter observado um valor de Z muito baixo, né? Muito menor do que os mais ou menos 3 desvios ao redor da média, né? Então, provavelmente a hipótese H0 não é verdade. Porque se ela fosse verdade, a gente teria observado uma coisa que é muito improvável, tá? Então esse que vai ser o raciocínio. Então vamos fazer isso, né? Vamos ver qual foi o valor que a gente obteve para a amostra. Então na minha amostra, eu obtive o seguinte. Deixa eu escrever aqui porque talvez esteja muito pequeno para vocês. Então na amostra, observamos o seguinte, observamos Zzinho igual a x barra menos 90 dividido por raiz de 100, que é a média, dividido por n. N é 20, que é o tamanho de amostra. Então a gente observou 84,1 menos 90 dividido pela raiz de 5, tá? Isso aqui, fazendo as contas, depois vocês podem fazer para conferir. Se tiver errado, me avisa, tá? Porque, enfim, essa conta daqui deve dar menos 2,64, tá bom? Aqui, na verdade, eu deveria colocar menor do que... Então, eu obtive esse valor aqui, menos 2,64. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma região que tenha 1% de probabilidade à esquerda. Então, eu vou vir aqui no R e vou pegar esse valor, tá? Dá uma olhada aqui. Eu quero o quantil, que é enorme, de probabilidade 1%. Menos 2,326. Então aqui, olha, se eu tiver aqui menos 2,326, o que acontece? Valores à esquerda de menos 2,326 acontecem com 1% de probabilidade se a distribuição de Z de fato for normal 0,1. E qual foi o valor que eu observei na amostra? Olha, eu observei menos 2,64. Então, se o menos 2,326 está aqui, esse valor, o menos 2,64 está aqui, tá? Menos 2,64. E valores em toda essa região da curva da normal acontecem com probabilidade de 1%.
Ou seja, né, o que me leva a essa curva normal 0,1? O que me leva é a suposição, justamente supor H0. Supor que mi é 90, né, levou ao seguinte fato. Né? Isso leva ao fato de que x barra menos 90 sobre raiz de 100 sobre n é uma distribuição, tem distribuição normal 0,1, tá? Só que, bom, pela normal 0,1, valores abaixo de menos 2,326 acontecem com probabilidade baixíssima. E o que eu observei na minha amostra foi exatamente um valor que é menor do que menos 2,326, tá bom? Então, isso é uma evidência forte o suficiente para rejeitar H0. Aqui, e tudo bem, isso aqui está certo, mas na verdade o que é mais relevante para a questão é Z menor do que menos 2,33, tá? E aqui a observação é menos 2,64. Tá? Então, o que a gente vai dizer é que a gente tem evidências contrárias a H0 ao nível de significância de 1%, tá bom? Então, esse nível de significância ele está relacionado à probabilidade na cauda da normal que eu vou usar como ponto de corte. Eu vou dizer, olha, eu não aceito valores em regiões de 1% da normal padrão como sendo de fato vindas da normal padrão. Deve ter algum erro nas minhas hipóteses. E o erro, na verdade, foi supor que o mi é igual a 90. Então, quando eu rejeito H0, né, que foi a conclusão do teste, eu vou falar, sob mi igual a 90, esse valor que eu observei para Zzinho é muito improvável, deve estar errado. Tá? E aí, então, eu concluo, né, a minha conclusão é a seguinte, é que a gente deve ter devemos ter, na verdade, um valor de mi que é menor do que 90, e não igual a 90, tá? E não igual a 90, como especificado pelo fabricante, tá? Professor, Oi. como você sabe que tem que ser menor do que 90 e não maior? Boa pergunta. Como eu sei que tem que ser menor do que 90? Bom, tem que ser menor do que 90 porque se for maior, porque acontece o seguinte, olha, porque eu observei x barra igual a 84,1. E aí, o 84, a conclusão do teste quer dizer, em outras palavras, né, que o 84,1 está muito distante do 90, tá? Bom, ora, ele vai estar mais distante ainda, sei lá, do 95, né? Então, com maior razão, eu sei que se eu rejeitei a hipótese de que mi é 90, eu também rejeitaria a hipótese de que o mi é qualquer coisa maior do que 90, intuitivamente falando. Faz sentido? Então, se no caso o x barra fosse maior que 90, aí faria sentido pensar que o mi tinha que ser maior que 90. Sim, mas aí eu só tenho que tomar cuidado, porque na verdade a hipótese alternativa ela é definida pela natureza do problema. Então, como no meu caso o problema dizia o seguinte, olha, o fabricante está dizendo que o cabo dele é resistente e resiste a 90 quilos. Caso o Mi fosse maior do que 90 quilos, também estaria de acordo com o específico, também favoreceria ao fabricante, concorda? Porque aí os cabos dele seriam ainda mais fortes do que o que ele está afirmando, né? Então, assim, em geral, o que a gente faz é a gente coloca em H1 uma hipótese que é desfavorável ao H0, ao que o H0 quer dizer. Como o H0 é uma especificação do fabricante, o que é desfavorável para aquele fabricante? É um Mi menor do que 90. Então, por isso que o H1 é menor, tá? Então, assim, num problema, de modo geral, a gente define as hipóteses antes de colher o x barra, tá? Então a gente não sabe, né, qual é se o x barra é maior do que o mi que eu estou afirmando ou menor, né? Em geral, a gente faz isso antes. Então, se fosse um problema geral, né, em que eu quero mi igual a 90 versus mi maior do que 90, aí beleza, se eu observasse o x barra maior do que 90,
aí meio que faria sentido eu fazer o teste de hipótese nesse caso, né? O que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse observado um x barra igual a, sei lá, 91.3, por exemplo, eu meio que nem preciso fazer o teste, porque eu só vou rejeitar se o x barra for significativamente menor do que 90, né? Que na verdade não é. Ele é maior. Então, tipo, eu já saberia logo de cara que eu não rejeito, tá? Mas a pergunta eu acho que fica mais assim, a gente vai colocar uma hipótese que é favorável a, sei lá, ao que o fabricante afirma, ou a uma ideia que se tem a princípio, e o H1 vai ser o que é desfavorável lá. Então, às vezes, o H0, às vezes o H1 ele não vai incluir todo o complementar do H0, que seria tipo mi diferente de 90. Eu não vou fazer assim porque ser diferente de 90, mas maior do que 90, favorece ao fabricante. Então eu coloco as hipóteses dessa forma. Fez sentido? Fez sim, obrigado. De nada. A gente vai ver, então, vamos dar uma olhada sobre os tipos de erro, né, que a gente pode cometer. Então, a gente tem dois erros que são possíveis de acontecer quando estamos fazendo o teste de hipótese. O primeiro, que é o erro do tipo 1, né? O que acontece? Eu estou concluindo sobre H0, concluindo alguma coisa sobre H0 ou não. Então, eu posso ter um primeiro tipo de erro, é eu rejeitar o H0, concluir que H0 é falso, né? Mas o H0 é verdade. Então, isso aqui é um erro, tá? Seria rejeitar H0, dado que H0 é verdade. Um outro erro que eu posso cometer seria de não rejeitar H0, ou seja, concluir que H0 deve ser verdadeiro, dado que H0 é falsa, tá? E aí, só para ter a noção de quando eu disser que H0 é falsa, eu, na verdade, estou supondo o H1 verdadeiro, tá? Então, olha só, no exemplo anterior, a gente tinha o seguinte, tinha H0, que era mi igual a 90, e H1, que é mi menor que 90. Então, como é que eu calculo as probabilidades desses dois erros? A probabilidade do erro 1, do erro do tipo 1, ela é, por definição, o quê? Rejeitar H0, né? Dado que H0 é verdadeiro, ou seja, dado que mi é 90. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu estou usando essa definição de tipo de erro para a gente definir o teste de hipótese, para a gente definir uma regra de rejeição. Então, o objetivo é, eu vou fixar isso igual a um alfa, que é uma probabilidade, certo? Porque, enfim, eu estou dizendo alfa igual a P de rejeitar H0 dado mi igual a 90. Então, esse cara, alfa, é uma probabilidade, um valor entre 0 e 1. E ele representa o nível de significância, tá? Aqui era um circunflexo. Então, esse valor de alfa eu vou fixar. No nosso exemplo, eu tinha colocado, né, por exemplo, o alfa igual a 1%, tá? Só para a gente ter uma noção do que estava sendo definido antes. Então, o alfa era igual a 1%. E como é que eu calculo o erro do tipo 2? Bom, o erro do tipo 2 ele é não rejeitar H0, ou seja, não rejeitar H0, dado que o H0 é falso. Só que dado que o H0 é falso, significaria o seguinte, significaria dado mi menor que 90. Só que, bom, se o mi é menor do que 90, eu não sei qual o valor de mi, então não conseguiria fazer uma padronização, por exemplo. Porque na hora de padronizar eu teria que subtrair o mi e dividir pelo desvio. E como eu não sei o valor de mi, isso não me ajudaria muito deixar o condicional assim, mi menor que 90. Ao invés disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer dado que o mi é igual a mi1, e aí esse mi1 que eu vou pegar vai estar em H1, ou seja, vai ser menor que 90. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou definindo a probabilidade do erro do tipo 2 como uma função de mi1. Tá? O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que é o seguinte, a probabilidade do erro do tipo 2 ele vai ficar sendo probabilidade de não rejeitar H0, dado que o verdadeiro valor de mi é um valor mi1 qualquer menor do que 90, para um valor de mi1 fixo. Tá? Então, se o mi1 for igual a 80, isso aqui vai me dar um erro do tipo 1. Se o mi que eu fixar, né, mi igual a mi1, com mi1 igual a 85, vai dar outra probabilidade do erro do tipo 2. Tá? Então, essa probabilidade do erro do tipo 2 eu vou denotar como beta. Tá? E só para lembrar que o beta é função de mi1, então vai dar uma função, né, beta de mi1. Tá?
Então esses são os dois erros que a gente pode cometer. A gente pode ou rejeitar H0 quando H0 é verdade, ou pode não rejeitar H0 quando H0 é falso, tá? E aí, naturalmente, a gente pode também não errar. A gente pode rejeitar H0 quando H0 é falso e a gente pode não rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro, que são acertos, tá? O objetivo é criar um teste cujo erro do tipo 1 seja pequeno, tá? Cujo erro do tipo 1 tem que ser pequeno. Então, para isso, eu vou fixar níveis de significância pequenos, tá? Então, alfa vai ser aproximadamente igual a zero, por exemplo, sei lá, alfa igual a 1%, 5%, ou até talvez 10% também, tá? Algo assim. Então, vamos ver como é que vamos ver como é que a gente cria, como é que a gente faz o teste em si, da forma mais geral, né? Pra gente não ficar tão preso a um exemplo assim. Então, a gente tem os seguintes passos, né, para fazer o teste de hipótese. A gente vai definir um nível de significância alfa que é pequeno. Aí, o que acontece, né? Se valesse o H1, que é o Mi menor do que 90, no caso do exemplo, né? A gente tem que valores muito menores do que 90 para x barra, tá? Vão estar de acordo com H1, né? Porque, bom, eu não observo o Mi, mas eu observo o x barra. Então, se o valor de x barra que eu observar for muito menor do que 90, provavelmente o Mi está próximo do x barra e o Mi também vai ser menor que 90, tá? Então, essa que é a noção. Então, o que a gente vai fazer a gente pode definir valores de x barra que sejam plausíveis dado H0, tá? E a gente define também quais valores não são plausíveis dado H0. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai traçar a distribuição de x barra dado H0, tá? Então, dado H0, então a gente tem o seguinte, x barra dado H0 é igual a x barra dado Mi igual a 90, que tem distribuição, que tem distribuição normal, a média vai ser 90, e o desvio, não, a variância vai ser aquele 100 sobre 20, que era o que a gente tinha calculado antes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir e calcular essa curva de densidade, né, da minha estatística x barra, tá vendo? E aí, eu posso traçar essa curva e definir uma região, tá, de baixa probabilidade sob essa curva à esquerda de 90, porque eu quero rejeitar quando x barra, eu quero rejeitar para x barra menor do que um valor Q qualquer, que é menor do que 90. Então, eu vou concentrar toda a minha área de baixa plausibilidade do lado esquerdo. Tá? Então, vou dizer que essa área tem probabilidade alfa, eu vou obter o Q, que me dá uma probabilidade alfa aqui à esquerda. E aí eu defino o seguinte, olha, essa região toda aqui é a região de valores de x barra para os quais eu vou rejeitar H0, tá bom? Então eu faço assim, eu defino a região de rejeição de H0, pegando na cauda, a cauda correspondente, no caso como H1 é menor que, dizer que Mi é menor que 90, eu vou pegar a cauda da esquerda. E eu vou pegar uma probabilidade muito baixa para definir o meu quantio Q, tá? Então, é isso que está sendo dito nos outros passos, né? Se o x barra for menor do que Q, eu vou considerar x barra incompatível com Mi igual a 90, ou seja, é muito improvável que x barra seja menor do que Q, se o Mi for igual a 90, tá? Porque essa curva aqui só vale se o Mi for 90. Então, se eu observar um x barrinha aqui, então como essa região toda tem pouca probabilidade, né, pouca plausibilidade, se a média for 90, eu devo concluir que a média não deve ser 90 se eu observar o x barra nessa região, tá bom? Então, o que eu vou fazer vai ser definir uma região crítica, tá? Que ela vai vai ser uma região sob x barra, tá? Tal que, se o x barra for menor do que Q, eu rejeito H0, tá bom? Então, eu vou só voltar ao exemplo para a gente trabalhar com os passos, tá? Então, vou deixar os passos aí para a gente fixar as ideias. Então, olha, primeira coisa, né, antes até do passo 1, eu deveria ter posto o passo que era definir as hipóteses.
Então, vou colocar aqui H0, que é Mi igual a 90, H1, que é Mi menor que 90. Vai ser bem parecido com o que eu fiz antes, só que agora vai estar definido um pouco mais formal. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar um alfa igual a 5%, por exemplo. Então, 5% igual a alfa. Mas quem é alfa, né? Vamos voltar lá e ver quem é a definição de alfa. Alfa é a probabilidade do erro do tipo 1. Ou seja, alfa é definido como a probabilidade de rejeitar H0 dado que H0 é verdade. Ou então dado H0. Tá? Se eu disser dado H0, quer dizer dado H0, dado que H0 é verdade. Então, isso aqui vai virar probabilidade. Quando que eu vou rejeitar H0? Eu vou rejeitar H0 se o x barra for pequeno o suficiente, ou seja, for menor do que um valor Q, e aqui implicitamente eu estou assumindo que o Q é menor que 90. Dado H0 significa dado que Mi é igual a 90. Tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Eu só estou aplicando a definição do nível de significância e da minha região crítica, tá? Que é eu vou rejeitar H0 se x barra for menor do que Q. Então vamos voltar aqui para os passos. Então, olha, aí o passo 2 já foi, né? Que é se o Mi é menor que 90, o H1, que é Mi menor que 90, então os valores menores do que muito menores que 90 para x barra vão estar de acordo com o H1. Isso quer dizer o quê? Que eu vou rejeitar H0 se eu observar o meu x barrinha menor do que Q. Então isso está sendo feito aqui, tá? Então, beleza, definido isso, agora eu já consigo trabalhar com a minha padronização e tudo mais, né? Porque o que acontece? O que eu preciso fazer é achar esse quantio aqui, né? Achar o valor de Q, tal que a probabilidade de x barra quando Mi é igual a 90 é de 5%, tá? E aí, para fazer isso, o que eu faço é o seguinte, eu padronizo, né, x barra menos Q dividido pelo desvio padrão. Aqui eu vou colocar... acho que antes de colocar isso, deixa eu só anotar as informações que eu tenho sobre x barra. Eu tenho que x barra é uma normal com média Mi e variância 100 sobre 20, tá? 100 sobre 20 de novo, porque eu tinha 20 cabos e 100 e desvio padrão de 10. Então a variância fica 100 e quando eu vou pegar a variância de x barra, tem que dividir por 20. Então, aqui eu vou obter, continuando as contas, né, eu vou obter P de x barra, se eu for padronizar, né, vai dar menos Mi, dividido pela raiz de 100 sobre 2, menor do que Q, menos Mi sobre... na verdade, aqui eu já posso fazer, ao invés de botar menos Mi, vou fazer menos 90, tá? Eu já vou aproveitar logo que eu estou supondo que o Mi é 90, porque aí eu já subtraio 90 de uma vez, tá? Porque, enfim, né? Dado que Mi é 90. Bom, se eu sei que Mi é igual a 90, e eu vou definir isso aqui como Z, eu tenho que isso vai retornar P de Z ser menor do que Q menos 90, dividido... isso aqui vai dar raiz de 5, tá? Agora eu não preciso mais colocar o dado Mi igual a 90 se eu disser o seguinte, onde Z tem distribuição normal 0,1. Concorda? E o que eu estou dizendo? Eu sempre posso definir Z como essa quantidade aqui. Só que se o Mi for igual a 90, o Z vai ser normal 0,1, porque eu vou estar subtraindo exatamente a média e dividindo pelo desvio padrão do x barra, tá? Então, beleza, esse é o procedimento. Eu cheguei que para eu obter 5% de probabilidade, né, de probabilidade de erro do tipo 1, isso aqui vai acontecer com essa probabilidade, tá? E agora é fácil, porque como Z tem distribuição normal 0,1, só o que eu preciso fazer é achar o valor
né, que satisfaz isso. Q menor do que 90 sobre raiz de 5 igual a 5%. Então, como é que eu determino o valor de Q com essa igualdade? Eu tenho que, aqui vai estar o Q menos 90 dividido por raiz de 5, tá? Aqui, nota que agora o que eu fiz foi, eu estou trabalhando com um nível de confiança diferente do exemplo anterior. O exemplo que eu fiz, na princípio, era com 1%. Mas só para fixar com exemplos diferentes, vamos fazer com 5, tá? Que foi o que eu comecei aqui. Então, aqui a gente tem 5% de probabilidade à esquerda, tá? Então, qual é o valor, aqui é o Z, então qual é o valor que esse cara tem que assumir para que dê 5%, tá? Então, isso é o que eu vou fazer. Eu vou ter o seguinte, eu vou abrir o R aqui. Na normal, eu sei obter probabilidades nas caudas. Basta colocar a função Q enorme 0,05, essa função me retorna exatamente esse ponto aqui. Vai me retornar exatamente o valor desse ponto, porque é o valor que deixa 0,05 de probabilidade à esquerda, que é menos 1,64. Tá? Então, o que aconteceu? Aí, eu tenho que, como dessa igualdade, eu tenho que essa quantidade aqui deixa 5% à esquerda, bom, e pela distribuição da normal eu sei que o valor que faz isso é menos 1,64, eu tenho igualdade entre essas duas quantidades. E agora, para definir minha região crítica, basta observar o valor de Q. Então, vou ter que Q menos 90 sobre raiz de 5 é igual a menos 1,64. Ou seja, Q igual a menos 1,64 vezes raiz de 5 menos 90. Então, vamos obter... Não, mais 90, né? Então, vamos lá, obter esse valor. Então, vai dar menos 1,64 vezes raiz de 5 mais 90. Então, isso deu 86,33285. Eu vou só considerar as duas primeiras casas, tá bom? Ah, beleza. Então, olha só. O que aconteceu? Eu tinha dito que rejeitaria H0 se o x barra fosse pequeno o suficiente, né? Fosse menor que um valor Q. Então, qual foi o valor de Q que eu obtive, que é 5, que está a 5% na cauda, né, da normal? Esse valor é 86,33. Então, na amostra, eu observei o seguinte. Observei x barra igual a... Vamos olhar qual foi o valor que saiu da amostra. Que eu já não lembro mais. 84,1. Como ele é menor do que 86,33, então logo eu vou rejeitar H0, tá? Ao nível de significância, de quantos por cento? 5%, que foi o valor de alfa, tá? Então a minha conclusão é de que devemos ter... Eu sempre gosto de escrever devemos ter, tá? Ao invés de dizer a conclusão é que μ é menor do que o valor. Na verdade, não, tá? O que acontece é que eu não tenho nunca essa certeza. Pode ser que eu esteja cometendo um erro. Tá? Mas esse erro vai ter 5% só de chance de acontecer. Então devemos ter... conclusão, devemos ter... H1, não, H0 falso, ou seja... μ menor do que 90, tá?
Ficou alguma dúvida, pessoal, nesse procedimento? Eu só fiz agora, de novo, né, de uma forma parecida, mas eu fiz similar ao que está seguindo os passos direitinho aqui. No outro, tinha ficado meio arbitrário, assim, vou colocar 1% só na cauda. Beleza. Aqui eu estou justificando um pouco melhor essa escolha de 1% ou 5%, porque na verdade eu estou trabalhando sempre com essa ideia de começar com um nível de significância, e ele vai ser a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdade, que é um erro que eu quero que esse erro seja pequeno, então por isso eu boto o alfa pequeno, e aí a gente faz toda a dedução do teste com base só na definição de alfa, tá? Fez sentido essas contas? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, Oi. a gente só precisa fazer esse teste para um tipo de erro só? No caso, você fez para o erro 1, do tipo 1, né? Só precisa fazer para um tipo de erro, não precisa fazer para os dois, né? Sim, boa pergunta. Na verdade, o que a gente vai fazer, a gente vai usar o erro do tipo 1 para definir o teste, e aí, dado esse erro do tipo 1, a gente vai calcular o erro do tipo 2. Porque o erro do tipo 1, como vocês viram aqui, ele é suficiente para determinar qual é o teste, né? Para determinar a regra de decisão. A regra de decisão é essa. Se o x barra pertencer à região crítica, que é o conjunto dos valores menores do que o Q, que você obteve, que no caso foi 86,33, então se o x barra cair nessa região, eu rejeito. Isso já é suficiente, o teste já está todo feito. E aí, com base nisso, eu posso calcular probabilidades do erro do tipo 2, né? Porque, vou só apagar aqui para ficar um pouco mais limpo. Porque, olha só, o erro do tipo 2 é não rejeitar H0, dado que o Mi é igual a Mi1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular vários valores de Mi1 que eu vou estipular. Por exemplo, Mi1 igual a... Vou fazer para Mi1 pertencente ao seguinte conjunto, sei lá, 85, 80, 75, etc. Tá? Então, eu vou colocar aqui cada um desses valores diferentes e vou calcular a probabilidade de não rejeitar. Não rejeitar já está definido, porque o teste eu já conduzi o teste, já calculei o valor de Q. Então, não rejeitar seria o quê? Seria x barra ser maior do que esse valor Q, concorda? Porque eu vou rejeitar se o x barra for menor. Aqui eu posso botar até a igualdade, mas tanto faz, porque como é normal, o x barra é contínuo, então não importa aonde eu coloco a igualdade. Então, eu consigo calcular o beta de Mi1, ele vai ficar sendo a probabilidade disso aqui acontecer, dado Mi igual a Mi1. Aí, só o que vai acontecer é que vai mudar o valor que eu vou subtrair aqui na hora de fazer a padronização. Aqui eu subtraí 90 porque eu estava supondo que o Mi era 90. Quando eu for fazer essa conta, ao invés de subtrair 90, eu vou subtrair o Mi1, que vai ser 85, aí vai dar um valor. Então isso aqui vai dar o B de 85. Ou quando eu substituir por 80, vai dar outro valor, vai ser o beta de 80, e assim sucessivamente. Fez sentido? Mas esses valores de Mi1 é arbitrário? A gente escolhe? Isso, é arbitrário. Você, na verdade, tem toda uma função para o Mi1, concorda? É uma função contínua. Dado um Mi1, você tem uma probabilidade do erro do tipo 2. Então, na prática, a gente vai estar interessado num problema prático em alguns valores de Mi1 para poder ver a probabilidade do erro do tipo 2. Tá? Mas a gente tem à nossa disposição uma função qualquer. É uma função que serve para todo Mi1 que você colocar lá. Aí a pessoa, né, vai estar interessada, mas e se o Mi1 for igual a 85? Qual é o valor da probabilidade do erro do tipo 2? Aí você vai lá e calcula. Aí a pessoa fala, mas e se o Mi1 for igual a 70? Aí você vai e calcula de novo, tá bom? Mas a gente tem à disposição um mecanismo que serve para calcular para qualquer valor de Mi1. Então, apesar de serem valores arbitrários, mas são valores que a pessoa, na prática, na hora de conduzir o teste, está interessada em alguns valores específicos e você pode fazer a conta e fornecer para qualquer valor que a pessoa pergunte. Tudo bem? Tudo sim, obrigado. Nada. Isso só acontece porque eu não consigo colocar desigualdade. Se eu colocar desigualdade aqui, eu não vou conseguir padronizar, porque na hora que eu subtrair, eu não vou saber qual o valor que eu estou trabalhando. Aí por isso que tem que fazer desse jeito, fixando. Mas vai ter um exemplo aqui mais adiante que a gente vai fazer isso.
Aí aqui só tem os passos feitos mais bonitinhos e tal, né? Mas é basicamente o que a gente já tinha feito. Então vamos olhar, já que a gente estava falando do erro do tipo 2, né? E é exatamente o que vem no slide seguinte. Então vamos concluir. Vamos fazer a conta da probabilidade do erro do tipo 2, tá? Aqui ele está fazendo com alfa igual a 1%, tá? Então é o nosso primeiro caso que a gente olhou lá em cima. Esse teste aqui eu fiz com alfa igual a 5%. Agora, aqui eu tinha feito o teste com alfa igual a 1%. Cadê? Eu perdi a curva ou estava aqui? Não. Ah, é que eu acho que eu fiz no slide. Cadê? Eu fiz no slide. Ah, tudo bem. Só para coincidir com os valores que deram aqui, tá? Porque nota que a nossa região... Deixa eu só mostrar o que eu quero dizer. Porque a nossa região crítica é do tipo... Vou escrever aqui. Região crítica é do tipo x barra menor do que Q. E aqui eu obtive o Q igual a 86,33, tá? E aqui no caso ele está fazendo com 84,79. Mas por que ele está fazendo com 84,79? É porque ele começou com alfa igual a 1% aqui. Tá? Então deixa eu só colocar aqui 1%. Vou botar de outra cor, que é para a gente não perder a conta que a gente fez. Então aqui eu vou colocar alfa igual a 1%. Então aqui eu vou ter 1%, só para a gente chegar nos 84,79. Então aqui igual a... Eu só vou trocar onde aparece o 5%, eu vou trocar pelo 1%. Então aqui vai ter 1% de probabilidade, vai estar um pouquinho mais à direita, tá? Então vai estar aqui. Então vai ser Q enorme de 1%. Então deu menos 2,33, né? Aproximando. Menos 2,33. E aqui ao invés de entrar esse valor aqui, vai entrar 2,33. Então só para a gente refazer a conta... 84,79. Então o meu Q daria... Se eu usasse o nível de significância de 1%, daria 84,79, tá? Então é a mesma conta, tá? Repara que sempre onde apareceu os 5%, eu estou colocando 1%, aqui é porque eu não quero fazer toda essa conta de novo. Então vai dar aqui, a única diferença vai ser que ao invés de vir menos 1,64, vai vir menos 2,33, que veio desse Q enorme. Então aqui o resultado final para o Q vai dar 84,79. Tá? Então a minha região crítica eu vou colocar em vermelho de novo, né? 84,79. Bom, então vamos trabalhar com isso, né? Então vamos calcular alguns erros do tipo 1. Do tipo 2, desculpa. O beta de 89 é o quê? É a probabilidade do erro do tipo 2, dado que o μ é igual a 89, por definição. E o que é o erro do tipo 2? O erro do tipo 2 significa não rejeitar H0 dado que H0 é verdade. Bom, mas se o μ for igual a 89, então H0 é verdade. Então vai ficar assim, dado μ igual a 89, tá bom? E o que significa não rejeitar H0? Como eu já fiz o meu teste, eu já tenho a minha região crítica, tá? Então eu não vou rejeitar H0 se o x barra for menor do que Q. Como eu estou falando de probabilidade, eu não posso botar x barrinha, que é um valor numérico. Eu estou falando de probabilidade sobre a amostra, então vai ser probabilidade sobre x barra. Então eu vou ter P de x barra menor do que
84,79. Essa é a minha região crítica, só que eu quero não rejeitar H0. Como eu não vou rejeitar H0, então a probabilidade de não rejeitar vai ser a probabilidade do x barra, na verdade, ser maior do que esse valor, dado μ igual a 89, tá bom? Então, olha, como é que eu posso fazer para calcular essa probabilidade aqui? Agora basta padronizar de novo, x barra menos 89, dividido pela raiz de 100, que é o desvio, né, sobre 20, que é o n. Menor do que, não, desculpa, maior do que, aqui vai vir 84,79 menos 89, dividido pela raiz de 100 sobre 20. Tá? Dado que μ é 89. Então, isso aqui vai me dar P de... Eu posso chamar isso aqui de Z. Z maior do que menos... Aqui vai dar 5,21 dividido pela raiz de 5. Onde Z tem distribuição normal 0,1. Tá? Aí beleza, agora é só obter esse valor, né? Quem é o P de Z ser maior do que menos 5,1 sobre raiz de 5 quando Z é normal padrão? Aí eu tenho que vir aqui, isso eu quero obter no final das contas uma probabilidade, então é P norme. Só que P norme é a probabilidade à esquerda, tá? Sempre é à esquerda. Como eu quero uma probabilidade que está à direita, né? Então tem que fazer 1 menos P norme. Menos P norme de qual valor? Menos 5,21 dividido por raiz de 5. Então, ó, deu 99,00%. Tá? Será que eu fiz certo isso? Não, depois tem que conferir esses valores. Talvez eu tenha copiado errado. Deixa eu ver se fiz alguma besteira. Maior do que menos. Não rejeitar H0 significa ser maior do que 84,79. X barra menos 89 dividido pela raiz de 100 sobre 20. Ah, tá. Eu fiz conta errada. Aqui não é 5, aqui é 4. Que bom que eu já tinha preparado os slides antes. Então vai dar menos 4. Agora sim. 97,01, tá? Aqui deu 97,01. Tudo bem? Então dá para fazer a mesma coisa para outros valores de μ1, tá? De μ igual a μ1, onde μ1 pertence à hipótese H1, tá? Então aqui eu posso calcular isso para qualquer μ menor que 90. Então olha só que interessante o que acontece. Eu tenho que o erro do tipo 1, quando o μ na verdade é 85, ele vai diminuindo, né? Quando o μ for à medida que o μ, que eu suponho que o μ vai se tornando cada vez menor do que o verdadeiro valor 90, a minha probabilidade do erro do tipo 2 vai diminuindo, se tornando cada vez menor, tá? Ou seja, quer dizer que a probabilidade de eu cometer um erro quando o μ for muito menor do que o 90 se torna cada vez menor à medida que o μ se torna menor do que 90, tá? Então, a probabilidade de cometer o erro do tipo 2 diminui à medida que o μ1 é menor do que 90, tá bom? Por que isso acontece? Bom, isso acontece devido ao seguinte, porque quando eu fiz a minha continha, eu vou colocar aqui a distribuição do Z, que eu já posso colocar do x barra mesmo, a do x barra.
Então, a minha conclusão do teste é que eu vou rejeitar, isso aqui já está fixo. Eu vou rejeitar se eu tiver valores de x barra menores que 84,79. Como eu estou tratando do erro do tipo 2, que é não rejeitar se refere a todo esse intervalo aqui. Tá? Isso é não rejeitar. Isso aqui, essa é a curva de x barra dado H0. E quem seria a curva a curva referente a esse erro do tipo 2? Quando eu tenho esse tipo de erro, aqui está o 90, quando eu tenho esse beta de 80, quer dizer que, na verdade, a minha média, né, quer dizer que, na verdade, o mi é igual a 80. Então, é porque eu tenho uma outra curva que está aqui. Ela tem o mesmo shape, né? Tem o mesmo formato que essa curva daqui, só que agora eu estou supondo que o meu mi é 80 quando eu faço esse tipo de cálculo. Ah, então beleza. Quando eu estou supondo que o mi é 80, o que vai acontecer? A área essa região sob a curva azul, que é a curva do x barra, dado mi igual a 80, ela vai ficar pequena. Ela vai ficar igual a isso aqui. Tá? Então, quanto mais para a esquerda eu for, menor vai ser a área à direita desse valorzinho aqui, tá? Que é a região onde eu vou aceitar H0 ou não rejeitar H0, tá bom? Então é por isso que nesse caso, como a minha região região de aceitação é à direita, é do lado direito, quanto mais o mi chegar para a esquerda, menor vai ser a probabilidade de cometer esse erro, porque vai ser menor essa região aqui, tá bom? Então é isso que explica esse decaimento. Tá? É claro que vai depender do sentido que tiver a hipótese nula, enfim, mas nesse caso aqui, então a gente tem quando eu diminuo o Mi1, eu também diminuo a probabilidade do erro do tipo 1, tá bom? Bom, dito isso, vamos... Oi, pode falar. Professor, tem um valor de Mi1 que menor possível que ainda faça sentido? Porque se continuar diminuindo o Mi1, tem uma hora que não vai fazer mais sentido ele ser tão pequeno. Pois é. É por isso que depende do problema na prática, né? Porque no caso aqui é ruptura, né, de cabos. Então, o que acontece? Se essa média de ruptura for muito baixa, você começa a estar em valores que não vão fazer sentido, né? Então, esse ponto é um ponto importante que você levantou. Aí o que se precisa é que a pessoa que é entendida do assunto, ela precisa definir qual é a região de valores, né, que ela considera razoável caso o H0 for falso. Então, ele vai dizer, bom, o H0 tudo bem. Se o H0 for falso, eu acho que os valores, né, de Mi devem estar dentro desse outro intervalo aqui, que ele vai dizer. Vamos supor que seja entre 80 e os 90 lá, que define o H0. Então, eu só vou trabalhar com valores entre 80 e 90, né, para H1. Mas só para obter essas probabilidades, exatamente pelo ponto que você trouxe, né, que se esses valores diminuírem demais, né, vai passar a não fazer sentido. Tudo bem? Tudo sim, valeu. Nada. Então agora vamos olhar uma coisa que talvez, não sei se esteja, sei lá, se incomoda um pouco, né, que é a questão de eu ter como hipótese em H0 uma igualdade ao invés de ter uma desigualdade. Porque lembra na questão do fabricante que eu gostaria de que H0 representasse tudo que é favorável ao fabricante, que seria, no caso, o Mi maior ou igual a 90, e colocar em H1 tudo que não é favorável ao fabricante, tá? Que seria o Mi menor que 90. Tá? Tudo bem, qual é o problema de fazer isso? O problema vai ser o seguinte, ó, quando eu tiver... O problema vai ser que eu vou colocar alfa, né? Aqui eu estou trabalhando agora com H0, sendo o Mi maior ou igual a 90. Então o que vai acontecer? O alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, né? Significa a probabilidade de rejeitar H0 dado H0. Então isso aqui vai virar a probabilidade de x barra. Eu vou trabalhar com essa hipótese alternativa, então eu vou rejeitar se o x barra for menor que um valor Q. Dado H0 agora vai ser dado Mi maior ou igual a 90.
Agora tem problema, porque eu não sei o valor de mi. Eu não vou conseguir fazer a padronização. Eu até consigo, mas a padronização vai ser menos mi, né? Aqui. Aqui e aqui. Então eu não vou conseguir fazer a conta. Por isso que eu tinha colocado, né, a hipótese nula sendo igual a 90. Agora a gente vai ver como a gente procede com o teste quando a gente tem, na verdade, uma desigualdade no H0. E a gente vai ver que não vai mudar nada no teste. Vai ser a mesma coisa que tratar o mi igual a 90, e aí eu tenho a conveniência de que agora eu posso substituir mi igual a 90 e calcular a minha padronização normalmente, tá? Então vamos lá, o que acontece? A gente vai ter o seguinte. Eu tenho essa região de rejeição, né? Então, uma coisa que eu posso fazer é, eu vou considerar o mi0 igual a 90, o mi igual a 90, tá? E aí o procedimento vai ser idêntico ao teste de hipótese simples. H0 é mi, aqui deveria ser mi0 igual a 90. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou definir minha região crítica do teste, ignorando o fato de que é maior ou igual aqui e fingindo que fosse igual a 90. Então, fazendo isso, a minha região do teste está anotada aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho duas curvas. Eu tenho a curva laranja. Nota que a curva laranja, olha, ela é condicional a mi igual a 90. Tá? Então, essa é a curva que corresponde à hipótese nula. Vou botar assim, H asterisco, que é de mi igual a 90. Tá? Então, para eu fazer a probabilidade do erro do tipo 1, nesse teste, vai ser o valor de alfa, vai ser o da curva, o dessa área achurada em laranja. Então, olha só, a área achurada em laranja é a probabilidade de rejeitar H0, dado mi igual a 90. Tá? Então, esse cara daqui fica sendo o alfa, tá? Em laranja. Aí, o que vai acontecer? Aí agora eu vou trabalhar com aquela mesma ideia que a gente já tinha discutido, de olhar para valores diferentes, né, de mi. Então, eu vou considerar agora a distribuição de x barra, dado um mi igual a um mi_b qualquer, sendo que o mi_b pertence ao H0. Tá? Ou seja, então o que eu estou discutindo é, eu arbitrariamente fixei a região crítica do teste fazendo mi igual a 90, que é o valor extremo que aparece no H0, mas eu poderia fazer com outros mi's. Eu poderia fazer, por exemplo, com mi igual a 91, por exemplo. Tá? Ou igual a 95, algo assim. Ou igual a 97, assim sucessivamente. Então vamos pegar um desses valores, digamos, mi_b qualquer, seja maior do que 90. Tá? Aí o que vai acontecer? Agora eu vou ter uma outra curva, né, que seria a do x barra, dado mi igual a mi_b. Tá? Essa outra curva está mais à direita, ela tem o mesmo formato da curva em laranja, só que agora essa curvinha azul está deslocada um pouquinho mais à direita. Então, né, o que vai acontecer? Para eu ter a probabilidade de rejeitar o H0, né, dado que o mi é igual a mi_b, agora vai ser um valor menor ou igual. Então isso aqui tem que ler. Ficou ruim essa leitura. Então eu acho que eu posso passar para o seguinte, que vai estar dito exatamente isso. Eu vou ter que a probabilidade em laranja é menor ou igual, a probabilidade é maior ou igual a probabilidade em azul. Tá? Ou seja, o erro do tipo 2 que eu cometo com o azul, porque o azul vai estar sempre abaixo essa área em azul vai estar sempre abaixo da área em laranja quando eu deslocar a curva azul para a direita. Ou seja, quer dizer que se eu definir como região crítica do teste essa região aqui, minha probabilidade de rejeitar H0, ela vai estar determinada, vou colocar esse valor aqui como Q, tá? Ela vai estar determinada por esse valor de Q. Então, ela vai ser a área da curva azul abaixo de Q, que é menor do que a área em laranja. Aí, o que acontece? Lembra, essa área em laranja é o que eu estou definindo como alfa, que é pequeno, tipo, sei lá, 1%. Então, se eu definir a região crítica do teste fingindo que é o mi igual a 90, tudo bem, pode ser que, como a minha hipótese agora, ela engloba mi's maiores do que 90, né? Quando eu for considerar mi's maiores do que 90,
a minha probabilidade do erro do tipo 1 vai ser ainda menor, tá? Então é uma situação boa, é uma situação conservadora, porque se eu comecei com uma probabilidade pequena para a área em laranja, para a área em azul vai ser menor ainda. Ou seja, o mesmo teste que eu for fazer com o H0 estrela, que é o μ igual a 90, ele vai ter um nível de significância ainda menor se o μ for maior do que 90. Então vai servir o teste que eu fizer para esse caso, também vai servir para, sei lá, o μ igual a 98, por exemplo. Tá? Só que o nível de significância vai ser menor ainda. Então, nesse sentido, eu tenho uma abordagem conservadora. É exatamente o que está sendo denotado aqui. Tá? Olha, a probabilidade do x barra estar na região crítica vai ser maior ou igual à probabilidade do x barra estar na região crítica, dado que o μ é igual ao μb, onde o μb é maior do que o 90. Tá? Então, essa é a ideia. É que se eu fizer a região crítica fingindo que o H0 é uma hipótese simples, né, que é μ igual a 90, né, fingindo H0 μ igual a 90, eu obtenho um nível de confiança ainda, né, esse mesmo nível de confiança também vai servir para o teste de hipótese quando o μ for igual a μb. Tá? Então, na prática, tanto faz você considerar a hipótese assim ou assim. Tá? Então a gente só começou com a igualdade porque era mais fácil de substituir, mas aí na prática tanto faz o H0 ser maior ou igual ou ser igual. Tá bom? Ficou alguma dúvida nessa interpretação? Não, só. É um pouco esquisitinha, né? Mas sei lá. Espero que a figura tenha ajudado a entender um pouco. Em geral, assim, no curso, as pessoas só falam, se a hipótese ser μ igual a 90 ou μ ser maior ou igual a 90, tanto faz, então sempre trabalha com igual. Mas sei lá, eu gosto de mostrar a figura, porque talvez dê uma intuição um pouquinho maior. Qualquer coisa é só dar um replay no vídeo e dar uma olhada com calma. Oi, pode falar. Mas na prática, essa hipótese aí, ela não faz muito sentido, sendo que o H0 não é o valor que o fornecedor disse. Como que ele dá um valor assim maior ou igual a 90? Não tinha que dar um valor igual a alguma coisa? Não, pois é porque depende de como você interpreta a hipótese nula. Você pode colocar como simplesmente o que o fabricante fala, né? Se você for pensar assim, o fabricante pode dizer, bom, a minha carga de ruptura média que eu estou reportando aqui é igual a 90. Mas o fabricante também pode dizer, a minha carga de ruptura é pelo menos igual a 90, entendeu? Então depende do que o fabricante vai te dizer. E depende de como você define o H0. Se você definir H0 é o que o fabricante diz, né? Então aí vai fazer diferença se o fabricante diz a minha carga de ruptura é igual a 90 ou a minha carga de ruptura é pelo menos 90. Você também pode definir o H0 como tudo que é favorável ao que o fabricante diz. Então, nesse jeito de enxergar, mesmo que o fabricante diga que a carga de ruptura dele é igual a 90, né, o fabricante está falando, minha carga de ruptura é boa, é de 90 quilos. Se for maior, também é favorável à afirmação do fabricante, por mais que ele tenha dito que a carga é de 90. Né? É a mesma coisa que você dizer que, sei lá, o consumo de energia na sua geladeira é menor do que uma certa, sei lá, 80 unidades de medida. Né? É claro que se você for olhar e verificar que, na verdade, é igual a 75, também é favorável à afirmação do fabricante. Por mais que ele tenha dito que o consumo de energia seja 80, se o consumo for, na verdade, ainda menor do que ele reporta, vai ser favorável para ele. Então, nesse sentido, também seria razoável colocar o μ0 como uma desigualdade. Tudo bem? Entendi, obrigado. Não, de nada. Em geral, a igualdade, eu só não vou conseguir uma desigualdade equivalente se a afirmação for desfavorável nos dois lados, né? Se, por exemplo, se você tiver, sei lá, um composto químico, né? Em que você diz que a concentração é igual a, sei lá, 5 unidades de medida. Talvez, se a concentração for muito baixa, o produto seja ineficaz. Então, aí eu não posso jogar a desigualdade para baixo. Né, porque vai ser desfavorável. Mas talvez, se a concentração for muito alta,
gere o problema, sei lá, de toxicidade ou qualquer coisa assim. Então, a parte da desigualdade superior também vai ser problemática. Então, nesse caso, a única coisa que vai fazer sentido favorável à informação do fabricante seria o Mi igual ao valor, tá? Então, vai depender do problema. Mas, em geral, é assim. Depende se você está considerando se é favorável ou se é exatamente igual ao que o fabricante informa, tá bom? Então, vamos dar uma olhada em mais um exemplo, só para a gente fixar, tá? Vamos considerar esse exemplo aqui. Então, considere o peso em quilos, tá? De ligas de aço de dimensões fixas produzidas numa indústria siderúrgica. Considere que esse peso tem distribuição normal. Então, vou pegar aqui o XI, que é o peso em quilos do iésimo, da iésima liga de aço. Então ele está dizendo aqui, suponha que esses pesos tenham distribuição normal, tá? E ele não está falando nada sobre a média, então vou colocar Mi com desvio padrão igual a 2, ou seja, com variância igual a 4, tá? Então deseja-se testar a um nível de significância alfa igual a 2%. A hipótese, toda vez que aparece essas chaves ao invés de acento, é porque o meu teclado não tem, ele não é em português, então tipo, eu tenho que ficar trocando toda hora na hora que eu vou colocar coisa, que eu vou colocar acento, aí às vezes eu esqueço de trocar da isso. Mas tudo bem. Aí, deseja-se testar a hipótese de que a média dos pesos de todas essas ligas, né, tem a distribuição fixa no máximo. Não, peraí, deixa eu ler de novo. Deseja-se testar ao nível de significância de 2% a hipótese de que a média dos pesos de todas as tais ligas produzidas por essa indústria na dimensão fixada seja de no máximo 10 quilos, contra a hipótese de que na verdade esse peso seja menor do que 10 quilos. Então vamos colocar aqui nossas duas hipóteses. A hipótese nula fica sendo Mi no máximo 10 quilos e a hipótese H1 Mi maior do que 10, tá? A igualdade, ela sempre está na hipótese nula, tá? Então, para qualquer problema, eu sempre incluo a igualdade aqui, porque na hora eu vou querer dizer que existe uma equivalência, pelo que a gente viu, com o seguinte teste. Mi igual a 10 e H1 Mi maior do que 10, tá? Então eu vou tratar esse teste aqui ao invés desse, mas são equivalentes, tá? É só porque quando eu disser dado H0, eu quero usar essa parte, tá? Eu quero fixar o Mi igual a 10. Então, para isso, ele colheu uma amostra de 16 peças. Então, vou botar aqui N igual a 16, tá? E observou o X barrinha igual a 12. Então, qual é a decisão, né, que ele deve tomar? Vamos colocar, então, aqui. Professor, por que Mi maior que 10? Ele não está falando que seja menor do que 10? Deve ser porque eu escrevi errado. Produzidos por essa indústria na dimensão fixada seja no máximo 10 quilos, contra a hipótese de que seja menor. Boa pergunta. Eu simplesmente li essa parte primeiro e concluí que era o complementar. Vamos colocar aqui maior. Aqui não faria sentido colocar menor, porque seria algo assim, né? Então, sei lá, seria muito estranho colocar assim. Porque o que acontece é que a região em H1 ela tem que ser complementar à região em H0, tá? Então isso aqui aconteceu só porque provavelmente eu peguei esse exemplo que estava dizendo menor aqui e quis trocar para não dar igual o que a gente fez antes. Porque o que a gente fez antes era com Mi menor do que alguma coisa. Eu queria mostrar com Mi maior para ver o que acontece. E eu esqueci de trocar aqui, mas deveria ser maior. Porque não pode ter nada em comum entre H1 e H0, tá? Porque a interseção de H1 com H0 tem que ser vazia, tá? Mas é bem
É bom que você viu, porque realmente não deveria estar assim. Tá? Então vamos considerar que ele está querendo testar que na verdade esse peso é maior do que 10 quilos. Tá? Então, o que vai acontecer? As minhas hipóteses ficam dessa forma, e aí o que eu obtenho é alfa, é o nível de significância, ele sempre representa a probabilidade do erro do tipo 1, que é P de... Qual é o erro do tipo 1? É rejeitar H0. Se é um erro, né, então é dado que o H0 é verdade. Então fica sendo a probabilidade de... Quando que eu vou rejeitar H0? Bom, eu vou rejeitar H0 se eu observar um x barra maior do que um determinado valor. Por quê? Porque o x barra, ele, para estar de acordo com H1, ele precisa ser grande, dado mi igual a 10. Tá? Então isso aqui fica sendo P de x barra menos 10 dividido pela raiz de... Aí agora vamos olhar aqui. Eu tenho que o x barra, dado mi, tem distribuição normal, mi, como xi é 4, né? Então, o xi tem variância 4, então a variância de x barra vai ser 4 dividido por n. Tá? E o meu n aqui foi igual a 16. Então vai dar raiz de 4 sobre 16 maior do que Q menos 10 dividido pela raiz de 4 sobre 16. Dado H0 significa dado que mi é igual a 10. Então, dado mi igual a 10, isso aqui é a mesma coisa que a probabilidade de Z ser maior do que Q menos 10 sobre raiz de 1/4. Tá? Aí aqui eu já não preciso mais colocar dado mi igual a 10. Podia colocar, tá? Mas não preciso mais. Se eu disser que Z tem distribuição normal 0,1. Bom, então, como é que a gente procede agora? Né? Esse alfa é o nível de significância. Qual o nível de significância que ele colocou aqui? 2%. Então, esse alfa daqui é igual a 0,02. Tá? Bom, então, pelo que eu achei aqui, eu vou ter o seguinte. Aqui está a minha curva da normal, Z. E aí eu quero Z maior do que essa quantia. Dividir pela raiz de 1/4 é a mesma coisa que multiplicar pela raiz de 4. Né? Então dá raiz de 4 vezes Q menos 10. Então isso tem que deixar à direita, aqui está o zero, né? Tem que deixar à direita 2% de probabilidade. Então, tranquilo, né? Agora só o que eu preciso fazer é obter esse cara na normal. Então, como eu faço? Bom, como está na direita, eu tenho que fazer Q enorme, né? Porque eu quero obter o quantio, eu quero obter essa quantidade aqui. Então, como que eu quero obter um quantio? Então, é Q enorme. Tá? Só que o quantio ele sempre olha para a esquerda. Então, como é o quantio que deixa 2% à direita, na verdade, na hora de fazer o Q enorme, eu tenho que olhar Q enorme 0,98. Porque se ele deixa 2% à direita, ele está deixando 98 à esquerda. Tá? Então, vai ser Q enorme 0,98. E é isso aí. Então, foi 2,0537. Então, esse cara daqui vale 2,0537. Então, agora, falta definir, obter o valor de Q, né, para que a gente faça o teste. Então, a gente tem o seguinte, Q menos 10 dividido pela raiz de 1/4 igual a raiz de 4, que é 2, né? Já vou botar aqui direto. Igual a 2, que multiplica Q menos 10, vai dar 2,0537.
37. Ou seja, a gente tem que Q menos 10 igual a 2,0537 dividido por 2. Então, Q vai dar 10 mais 1,0265, se eu não tiver feito besteira. Então, isso aqui deu 11,02685. Ok, então como é que tinha ficado a região crítica? A região crítica é o conjunto de todos os x barrinhas maiores do que Q, que deu 11,02685. Agora vamos ver qual foi o x barrinha que ele obteve. 12. Tá? Então, a conclusão é como observamos x barrinha igual a 12, segue que, então, ou botando direto, né, devemos rejeitar H0, né? Concluindo que deve-se ter, na verdade, um mi maior do que 10. Tá bom? Então a única diferença aqui é que agora mudou a região crítica. Agora a região crítica está à direita e antes, no outro exemplo, a região crítica estava à esquerda, tá? Então teve essa diferença aí, tudo bem? Ficou alguma dúvida nesse procedimento? Professor, uma coisa que eu não entendi. Então, o mi ele tem que estar entre 10 e 11, e esse 11, alguma coisa aí que você achou? Para você não rejeitar? É. Isso. Ou se o mi for menor, você também não rejeita. Desculpa, se o x barra for menor que 10, também não rejeita. Ah, tá. Tudo bem? Porque se o x barra que você fez, se você achou, tiver menor do que 10, ele tá fornecendo, ele não tem como fornecer evidência contrária a H0, concorda? Se o x barra for igual a 9, não tem como ele fornecer evidência desfavorável a H0 ou favorável a H1. Porque favorável a H1 estão só os valores de x barra acima de alguma coisa que é maior do que 10. Tudo bem? Ah, tá. Entendi. Obrigado. Tá? De nada. O item 2 ele vai ser bem similar. Tá? Vamos fazer o item 2 só para um caso. Eu quero qual a probabilidade de que erroneamente classifique-se a hipótese nula como verdadeira. Então, se eu quero classificar H0 verdadeiro, então qual a probabilidade de H0 vai ser verdade se eu não rejeitar H0, né? Então, isso aqui significa considero H0 verdadeiro. Mas é erroneamente, né? Então é dado H0 falso. No caso, o que ele está fazendo é não rejeitar H0 seria o quê? Seria x barra. A minha região crítica foi essa. Então é menor do que 11,02685. Dado H0 falso, significa o quê? Aqui no caso ele está dizendo classifique-se a hipótese nula como verdadeira, dado que mi é 13. Tá? Então dado mi igual a 13. Então aqui de novo é aquela questão, né? Ele quer saber se o mi for igual a 13, né? Ou seja, se o H0 for falso e de fato eu tiver o mi maior que 10, suponhamos, então digamos que seja mi igual a 13. Então qual é a probabilidade de eu cometer um erro, né? Então qual é a probabilidade de quando o mi é 13 eu julgar que o mi é igual a 10, né? Então eu vou julgar que o mi é igual a 10 se o x barra for menor do que esse valor aqui, tá? Que é o complementar, ou menor ou igual, tá bom?
Então, olha, é bem similar. Só o que eu tenho que fazer agora é mudar como eu padronizo. Eu padronizo o x barra agora subtraindo 13 e não 10, como eu tinha feito antes. E aqui a gente vai ter raiz de 4 sobre 1/4. Então, 4 sobre 16. Menor do que 11,0. Eu vou considerar aqui 11,03, tá? E isso aqui vai dar raiz de 4 sobre 16, vai dar raiz de 1/4, que a gente já tinha visto antes. Dado mi igual a 13. Então, isso aqui é igual a probabilidade de z menor do que menos 1,97. Aí tem que conferir se a minha conta está certa. Eu já posso botar aqui vezes raiz de 4. Onde z tem distribuição normal 0,1. Tá? Então, vamos calcular quanto que dá esse valor aqui. Então, deu menos 3,94. Tá? Isso aqui vai dar quase igual a 1. Por que eu sei? Porque, enfim, eu estou à esquerda... Não, quase igual a 0. Porque eu estou à esquerda e aqui está quase menos 4 desvios da média. Então, vai dar um valor muito próximo de 0. Vamos ver. Que enorme. É que enorme que eu quero? Não, é P enorme. Porque eu quero calcular uma probabilidade, né? Então, é o P enorme e a probabilidade à esquerda do valor menos 3,94. Deu um valor bem próximo de 0. Então, deu igual a 4,07 vezes 10 a menos 5. Tá bom? Então, a probabilidade de cometer esse tipo de erro quando o mi é igual a 13 é muito baixa. Tá? E aqui eu vou deixar o mi igual a 11 para vocês fazerem como exercício, tá? Porque eu quero falar sobre mais coisas. Ficou alguma dúvida nessa parte? Não, acho que tá ok. Tá. Eu só preciso tomar cuidado, né? Que quando eu estou falando do erro do tipo 2, agora o erro é não rejeitar H0 quando H0 é falso. Mas aí uma vez que eu escreva isso, aí já fica fácil, né? É só você trocar o sinal da região crítica e aqui considerar o mi diferente na hora que você for fazer a padronização. Tá? Então vamos ver o que algumas outras possibilidades para o teste de hipótese quando o sigma é conhecido. Então, isso aí é teste de hipótese para média, tá? Então, a gente considera, né, mi o parâmetro de interesse da população X, assume que X tem distribuição normal com média mi, né? E assume, por exemplo, que a amostra seja suficientemente grande para poder usar o TCL, tá? Então, aqui eu não estou supondo mais X distribuição normal. Como eu estou usando toda hora x barra para calcular probabilidades, né? Nota, por exemplo, aqui apareceu x barra para calcular probabilidade. Então, mesmo que eu não tenha x's normais, se o n for grande o suficiente, o x barra vai ser aproximadamente normal, né? Então, se o sigma for conhecido, né, ele vai ser o processo de padronização de x barra, ele vai ser x barra menos constante dividido por constante. Então, isso aqui também vai ter distribuição normal, mesmo que o x's não tenha. Então, eu também consigo fazer o teste sem supor normalidade para os dados. Então, vamos especificar, vamos ver quais são os tipos de hipótese nula e alternativa. A gente já viu 3 tipos, né? A gente viu esse tipo, que é com H1 maior do que 0. Aqui lembrando que poderia ser tanto mi menor ou igual a mi0, quanto mi igual a mi0. A única diferença vai vir no H1, tá? Esse é um teste unilateral, porque o mi é maior do que um valor. Tá? Então, o mi0 é uma constante, que eu quero supor. No caso das cargas de ruptura, é 90 o mi0. Então, a gente também viu esse caso,
que é quando o Mi é menor do que um Mi0. E a gente só não viu esse caso, que é o teste bilateral. O que acontece quando o H1 fica Mi diferente de Mi0, né? Aí a única diferença que vai acontecer é que eu vou ter que considerar os dois lados na hora de definir a região de rejeição. Então a região não vai ser só a direita, ela vai ser a direita e a esquerda também. Então eu vou ter que pegar o meu nível de significância, que era de 2%, e dividir em 2. 1% vai ficar para a direita, 1% vai ficar para a esquerda, e na verdade a minha região de rejeição vai ser a união da região à direita, à esquerda, com a região à direita, tá? Então aqui ele só está especificando, né? Aqui é a estatística que eu vou usar para testar vai ser x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n, que era o que a gente vinha fazendo aqui toda hora, né? Usar essa estatística para testar. Usar o nível de significância para determinar as regiões de rejeição e aceitação, que era como a gente tinha feito. E aí coletar os dados, né? Calcular o x barra e decidir por aceitar ou rejeitar H0. Tá? Então, deixa eu ver se esse exemplo ele já trata... esse exemplo é legal porque ele vai tratar da região dividida em duas partes. Então vamos fazer ele aqui. Deixa eu só ver o que vai ficar faltando. São só mais outros exemplos. Então tudo bem. Então vamos olhar aqui. Exemplo com sigma, outro exemplo com sigma conhecido, a gente vai ver o seguinte. Então, desempenho médio na entrada no certo tipo, na estrada para um certo tipo de automóvel SUV movido a diesel é de 15 km por litro, segundo informações da montadora. Então, as informações que a montadora me diz é que Mi é igual a 15. Aqui eu vou esquecer as unidades, tá? Quilômetros por litro. Uma revista especializada verificou o desempenho na estrada em 27 desses automóveis. Então aqui eu vou colocar N igual a 27. E apurou um desempenho médio amostral de 14,3 km. Então eu vou colocar aqui X barra que ele obteve foi igual a 14,3. Tá? Diferente do Mi que foi informado, claro, porque a média amostral sempre vai ser diferente de qualquer coisa que você supõe antes de calcular. Mas aí, será que ela foi diferente o suficiente para rejeitar a hipótese H0? É isso que a gente vai ver. Então, admitindo que o desempenho ao longo de uma estrada siga um modelo normal com desvio padrão de 3 quilômetros por litro, né? Então, eu estou assumindo que o XI segue normal, com média Mi, e o desvio padrão é igual a 3, ou seja, a variância é igual a 9. Então, teste ao nível de significância alfa igual a 5%. A afirmação da montadora de que a média de consumo é igual a 15, contra a alternativa de ser diferente. Então, aqui a minha alternativa é de Mi diferente de 15. Então, nota que agora eu vou rejeitar tanto se o x barra for muito menor do que 15, muito menor do que um certo valor e muito maior do que um outro certo valor, tá? Então vai mudar um pouco a região crítica. Então vamos definir de novo, né? Alfa, vou fazer aqui o item A. Alfa é igual à probabilidade de rejeitar H0, isso sempre, né? Alfa sempre é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdade. O que significa? O que vai significar agora rejeitar H0? Vê se não é isso. Vai ser quando a distância entre x barra e um certo valor Q, não, e a distância quando x barra e 15 for maior do que uma quantidade Q qualquer, uma quantidade Q que eu vou determinar. E dado H0 significa dado Mi igual a 15, tá bom? Vê se não é isso. Olha. O que eu estou dizendo é que eu vou rejeitar H0 se a distância entre o x barra e o 15 que eu estou fixando for superior a um determinado valor. Ou seja, se a distância de x barra para o 15 for grande o suficiente. Tudo bem? Então, nota que agora mudou, né? Agora eu coloquei esse valor absoluto
porque eu quero obter, na verdade, algo assim, olha. A minha região crítica, onde eu posso escrever isso? Acho que eu vou escrever aqui. A minha região crítica passa a ser o conjunto dos valores x barrinha, tais que o x barrinha é maior do que 15 mais que, ou o x barrinha é menor do que 15 menos que, tá? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu vou rejeitar se o x barra for muito maior do que 15 ou muito menor do que 15. E eu consigo descrever essas duas afirmações colocando aqui a distância entre x barra e 15 maior do que Q. Tá? E aí agora o procedimento é bem normal, né? Bem usual. O que eu vou fazer é prosseguir com a padronização. Aqui eu vou ter x barra menos 15. Como eu já estou supondo que o mi é igual a 15, beleza, a parte de cima da padronização já está feita. E a parte de baixo? A parte de baixo vai ser raiz de 9 sobre n. Né? Porque se isso aqui é verdade, então x barra tem distribuição normal, mi, e variância 9 sobre n. Então, na hora que eu for padronizar o x barra, eu tenho que dividir pela raiz de 9 sobre n. Maior do que Q dividido pela raiz de 9 sobre n, tá? Porque na hora de padronizar agora, só o que eu fiz foi dividir pela raiz. Então tem que dividir pela raiz dos dois lados, tá? Faltou o dado mi igual a 15, que é P do módulo de Z ser maior do que Q, raiz de dividir por raiz de 9 sobre n vai ser multiplicar pela raiz de 27 e dividir por 3, não é isso? Então, olha só agora como é que vai ficar a região crítica. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar, vir aqui, né? Então essa parte aqui e essa parte aqui tem que acumular alfa por cento, tem que calcular acumular alfa de probabilidade, ou seja, tem que ter probabilidade 5%. Então, uma forma de fazer isso é fazer com que essa área tenha área seja de 2,5% e essa área seja de menos 2,5%, tá? Como eu quero a probabilidade do módulo de Z ser maior do que isso aqui, né, que dê 5%, vai ser a mesma coisa que eu pegar esse quantio aqui, raiz de 27 sobre 3, isso aqui vai dar raiz de 3, certo? Então esse aqui é raiz de 3. Então vê se não é isso. Essa quantidade Q raiz de 3 vai deixar 2,5% de probabilidade à direita. Ou seja, à esquerda ele vai deixar 97,5% de probabilidade. Então, quando eu for lá na normal calcular quanto que mede, quanto que vale essa quantia, eu vou ter que perguntar quem é o quantio, que é enorme, associado a uma probabilidade de 0,975 à esquerda. Então, isso foi igual a 1,959, eu vou aproximar para 9,5. Tá? Então, o que eu vou ter? Q igual a... vou anotar aqui, Q raiz de 3 igual a 1,96. Então, Q igual a 1,96 dividido por raiz de 3. Então, vai dar 1,96 dividido pela raiz de 3. Deu 1,13. Né? Foi isso? Deixa eu ver se eu fiz isso direito. Então deu 1,13.
tá bom? Então, vamos colocar de novo a minha região crítica, né? A região crítica é a região que eu vou rejeitar H0, vai ser o conjunto do x barras, tais que a distância entre x barra e 15 é menor do que 1.13, né? Não, é maior do que 1.13. Né? Rejeitar H0, vou rejeitar quando x barra menos 15 for maior do que 1.13. Ou seja, quando eu tiver x barra maior do que 16.13 ou x barra menor do que 13.87, né? Então, na amostra, o que eu observei? Eu observei x barra igual a 14,3, né? Que não pertence à região crítica. Então, logo, eu não rejeito H0. Logo, não rejeitamos H0. Ou seja, ao nível de significância de 5%. Tá? Ou seja, eu não tenho essa amostra, como o x barra foi muito próximo do que o fabricante afirmou, eu não tenho evidência o suficiente para rejeitar H0, tá bom? Então eu concluo que a afirmação do fabricante deve ser verdade, que o mi é igual a 15, tá? Alguma dúvida nesse caso, pessoal? Ok. Então a metodologia é basicamente essa. É você comparar, você só vai ter que saber a sua hipótese alternativa, se ela é maior, menor ou diferente, né? E aí, dependendo, muda como você constrói a região crítica. Se ela for diferente de μ0, né, diferente de uma constante, você vai ter que considerar os dois lados. Os dois lados da curva. Então a sua região de rejeição vai ser algo assim. Módulo de x menos o μ0 maior do que Q. Enquanto que se a hipótese alternativa for maior, vai pegar x barra maior do que Q, né? E quando for menor, você vai pegar x barra menor do que Q, tá? Aí na próxima aula a gente vai só terminar essa parte. Então aqui tem outros exercícios, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Eu só vou falar então sobre o sigma desconhecido, e aí a gente fala sobre teste para proporção, e p-valor e fecha a matéria, tá bom? Então só tem mais 2 slides aqui, e na próxima aula eu termino esses dois e ainda falo sobre p-valor, tá bom? E aí na aula de quarta-feira a gente fica para resolver exercício. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui a aula e qualquer dúvida é só perguntar, enquanto eu vou fechando aqui as coisas.